Olá, meus amigos. É um grande prazer ter essa oportunidade de falar com esses irmãos do Centro Espírita André Luiz e outros irmãos que estejam conosco nesse momento. Nosso assunto é Ecologia e Espiritismo, o homem de bem. Antes de qualquer coisa, eu quero ler 2 pequenos trechos de um livro, que depois eu vou dizer qual é, para a gente começar uma reflexão. O primeiro trecho diz assim: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. O segundo trecho: o homem é desatento há muitos séculos. Tornou Lísias, e aí eu já disse o nome do livro. O mar equilibraria a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. Entretanto, ele, o homem, sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Então, vocês já viram que eu li 2 pequenos trechos do livro Nosso Lar, homenageando nesse momento nosso querido Chico Xavier, um médium incomparável, que nos traz essa obra, vejamos bem, no ano de 1944, há 80 anos atrás. Como pode ser? Há 80 anos atrás, sob as santas mãos de Chico Xavier, já éramos chamados a atenção sobre o poder das águas e a necessidade de tratá-las com respeito. Então, nós agora começamos, aproveitando essa orientação importantíssima da FEDF, de falarmos sobre ecologia e espiritismo, tendo como fundo o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item de número 3, o homem de bem. O homem de bem é um capítulo que precisamos ler repetidamente. E é bom, quando pudermos, ler em seguida logo o 4, o Verdadeiros Espíritas. Nós vamos lendo esse número 3, o homem de bem, vamos saindo do senso comum, vamos atingindo o bom senso e um dia, daqui a bastante tempo, chegaremos ao senso crístico. Quando já estamos no bom senso, nós lemos todos aqueles itens desse tomo, dessa parte chamada O Homem de Bem, e vamos vendo, item a item, que nenhum de nós é ainda um homem de bem, inclusive porque é a Terra um mundo de provas e expiações. Então, nós vamos vendo isso e vamos pensando, vamos começar a pensar em ecologia, em espiritismo e no homem de bem. Vamos lembrar que as 2 ciências
nasceram em países que fazem fronteira. A ecologia nasceu na Alemanha no ano de 1866, quando Ernest Haeckel traz os seus primeiros estudos. 9 anos depois, 1857, Allan Kardec lança essa nossa doutrina, que é luz, que é caridade, que é a benevolência de Deus a nos tratar física e espiritualmente. Tanto Ernesto como Allan, na verdade, Hippolyte, agiram como verdadeiros cientistas, ciências afins que abordam a realidade na qual vivemos. O desenvolvimento ecológico, lá desde a ONU, da Convenção da ONU no Rio 92, já foi diagnosticado como um desenvolvimento ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Então, desde 44, com Allan Kardec, mas antes, com o surgimento da ecologia e do espiritismo, muito antes nós já tínhamos sido chamados a atenção pela necessidade de tratarmos dessa nossa casa do planeta Terra. Quando o espiritismo é bem estudado e bem digerido, ele vai nos proporcionando reflexões que vão aprofundando os pontos de vista equivocados que, sem nenhuma caridade, viemos trazendo no nosso íntimo há muitas encarnações e que o Espiritismo nos dá a chance de diluí-los. Aliás, é sempre bom lembrar que não importa o tempo em que somos espíritas, mas importa o que fazemos desse tempo em que somos espíritas, se já conseguimos começar a trabalhar a nossa transformação moral. E aí eu vou falar de uma parábola de Haroldo Dutras, maravilhoso, quando ele lembra que num pequeno centro espírita o dirigente propôs um almoço num domingo em que cada uma das pessoas que trabalhavam no centro levariam pratos que lembrassem a sua infância. O dia chegou, formou-se uma grande mesa no centro do pavilhão e cada família chegava e depositava ali um prato de comida. Eram pratos muito bonitos, muito cheirosos, e as pessoas os depositavam nessa mesa e sentavam em mesinhas pequenas ao redor. Chegou o momento em que o dirigente tocou uma campainha, convidou que todos se levantassem e fossem em fila indiana, passando por todas aquelas delícias, sentindo os cheiros, vendo a beleza com que os pratos tinham sido feitos. Para imensa surpresa do dirigente do centro, após todos passarem por aquele banquete maravilhoso, um a um, foi saindo, foi indo embora, sem ninguém tocar a comida. Haroldo Dutra nos conta isso, uma parábola formulada por ele, para nos mostrar que muitas vezes somos expostos ao banquete do espiritismo, ao banquete das verdades espirituais por inúmeros anos, mas não o digerimos. Na tentativa, então, de fazermos um pouco mais do que viemos fazer até agora, vamos tirando de nós um traço terrível, já mostrado por Santo Agostinho, a indiferença. A indiferença pelo sofrimento de qualquer ente que está na Terra
a indiferença por aqueles nossos irmãos que infantilmente chamamos ainda de outros, por ganância, por orgulho, muitas vezes ignoramos a responsabilidade que temos por manter a Terra, um planeta ainda de provas e expiações, mas que precisa ser, por nossa responsabilidade, cuidado de uma forma bem melhor do que temos cuidado. Além do mais, sabemos que seremos herdeiros de nós mesmos. Além de pensarmos que terra deixaremos para nossos filhos ou netos, pensaremos a partir de agora que terra queremos encontrar numa próxima reencarnação. Nós começamos, então, lá no item 3 do Homem de Bem, quando nós somos chamados à atenção de que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Em seguida, diz que esse homem interroga a sua própria consciência. Teremos nós já essa capacidade de praticar essa lei tão ampla de justiça, amor e caridade a cada dia? Interrogamos já a nossa consciência sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Se nós já caminhamos um pouco mais do senso comum para o bom senso, sabemos que não somos homens de bem. E formamos outra imagem desse chamado homem de bem. O homem de bem não é para nós mais aquele que anda muito bem vestido, segundo o que diz o mercado, a sociedade. O homem de bem não é mais aquele que tem um carrão, um casão, que se comporta a partir de uma etiqueta social, muitas vezes confundida com educação. Nós sabemos que o homem de bem é um homem centrado no dever que é seu, na justiça que precisa espalhar e que se investiga diariamente como está se saindo, não só com aqueles que dividem a terra com ele, mas com o meio em que está encarnado. Aliás, como poderia o Espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante e urgente se estamos, no momento, experimentando a maior crise ambiental da história da humanidade? Estamos, sim. E aí nós vamos de novo recorrer à nossa grande obra, o Pentateuco Kardeciano, dessa vez, quando no 5º livro, a Gênese, Kardec diz: assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da humanidade. Quantas antecipações a doutrina nos traz, quanto preparo nos traz para esse momento. Também respondendo no Livro dos Espíritos, na questão 540, os Espíritos dizem a Kardec: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, e agora é lindo, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, que também começou como átomo. Então, nós estamos vendo uma unidade nesses conhecimentos, uma grandeza, uma misericórdia, uma sabedoria divina que vem nos trazer tudo isso. Nós, espíritas, temos algumas frases
que viram clichês nos nossos centros. Duas delas eu separei. A verdadeira vida é a espiritual. A outra, estou aqui só de passagem. Todas elas são enganosas e servem apenas como álibi para a nossa indiferença. Sabemos que somos seres espirituais encarnados. Isso quer dizer que a nossa vida espiritual não começa absolutamente após o desencarne. Sendo espíritos na carne, também vivemos dessa vida espiritual. E é a necessidade dessa consciência se ampliar, é a necessidade de nos espiritualizar que vai nos dar mais certeza de fazermos os aprendizados que precisamos, relacionando de forma saudável e responsável a Terra, que já foi muitas vezes nosso hospital, nosso presídio, e que tomara hoje seja a nossa escola. Mas a tragédia está quase que consumada. Não há lugar mais para hesitação. Os sinais estão todos dados. Não há mais como negar as mudanças climáticas e procurar revertê-las é necessário. Em todos os veículos nós vemos coisas inacreditáveis. Eu me lembro de uma música antiga que dizia: o sertão vai virar mar. Nós estamos vendo os desertos virarem mar. É uma coisa impensável. Os desertos estão virando mar. A Amazônia, os rios amazônicos caudalosos, com uma quantidade de água inacreditável, estão secando, e nós vemos aquelas pessoas, coitadas, que viviam da pesca, caminhando agora em bancos de areia, sem alimento, sem ajuda. É preciso acordar para essa realidade. O ambientalismo não tem ideologia. Não há ideologia nesse caminho que precisamos trilhar para proteger a nossa casa. Do ambientalismo depende a nossa saúde, a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. É preciso fazer a nossa parte. Vou de novo ao homem de bem. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Será que já estudamos a nossa imperfeição com relação ao meio ambiente? Será que já pensamos na quantidade enorme de lixo que produzimos e a forma como nos desfazemos dele? Será que já pensamos no uso irresponsável dos chamados descartáveis, que não passa de um conceito mentiroso, porque nada há que seja descartável? Como é que cada um de nós está fazendo isso aqui preconizado no homem de bem, conversando com a nossa consciência para mudar hábitos, atitudes e sentimentos? A Amazônia, até pouco tempo, era considerada o pulmão do mundo. Uma floresta tão vasta que, através dela, localizada aqui no Brasil, toda a Terra respirava melhor. Hoje em dia, há pouco tempo, durante alguns dias, o Observatório da União Europeia mostrou que a Amazônia emitia uma quantidade de gases estufa maiores do que se poderia imaginar. Por dias a fio, a cidade de São Paulo
segundo agora um outro observatório, o Observatório do Tempo da Suíça, mostrava a pior qualidade do ar do mundo. Estávamos acostumados a ver isso na China, na Índia, e a cidade de São Paulo, por dias, infelizmente, ganhou esse título. De 1985 a 2013, o Brasil perdeu 30% de sua área coberta por água. O analfabetismo climático não é mais possível. Agora é urgente tratar disso. E vamos ao homem de bem quando nos dizem: o homem de bem pergunta se não viola a lei de Deus, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. O que estamos fazendo de útil para mudar a situação do meio ambiente na Terra? Ainda vamos ao mercado e trazemos aquelas 50, 60 sacolinhas de plástico que não são descartáveis, embora nos digam, que levam anos e anos para se decompor, nossos copinhos de plástico, que levam 100 anos também para se decompor. Estamos procurando outras formas de usar um copo. Importante reconhecer a responsabilidade de cada um de nós. Somos nós, hoje, os maiores depredadores do ambiente. E a ninguém mais teremos que responder, a não ser a nós, a nossa consciência, pelo que fizermos. Somos nós, cada um de nós, responsáveis pelo que fazemos, pelo que escolhemos, e estamos já recolhendo esse resultado das nossas escolhas. Se não mudarmos os nossos hábitos rapidamente, não sabemos como encontraremos a Terra numa próxima encarnação. Quem hoje em dia ainda lava sua calçada com água, quem ainda hoje comete uma série de deslizes, talvez numa próxima encarnação tenha que renascer num país, só por exemplo, o Iêmen. O Iêmen é um pequeno país ao sul da Arábia Saudita que há mais de 20 anos tem uma seca, uma crise hídrica absurda em que as pessoas se matam para tomar água. Será que é esse o nosso desejo para uma próxima encarnação? Ainda estamos recebendo o convite do amor, quando, sem sofrer tão profundamente, podemos mudar. Quando não aceitamos o convite do amor, a convocação da dor chega. E talvez tenhamos que reencarnar em países onde a crise climática causa muito mais sofrimento. O homem de bem, de novo, usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual ele terá que prestar contas. Tudo o que nós temos, o que chega a nós, todos os confortos nos são dados por Deus. E deles todos teremos que prestar contas. A consciência disso nos faz, com certeza, aumentar a nossa consciência, a nossa responsabilidade. Nós precisamos ter um Brasil um pouco mais responsável. E falar em Brasil, nós vamos lembrar que a agropecuária brasileira é a maior emissora de gases de estufa. A gente, às vezes, estranha
que hoje no Brasil há mais bois do que humanos encarnados. Como pode ser isso? A população bovina é maior do que a população humana. Os bovinos são ruminantes, eles arrotam o tempo inteiro. Esse arroto é gás metano, que vai aumentando o gás estufa. O que podemos fazer? O que nós, que não somos criadores de boi, a responsabilidade desses criadores é maior, mas a nossa também existe. O que podemos fazer? Se ainda sentimos necessidade de nos alimentar de carne, podemos diminuir a quantidade. Há uma campanha já antiga, mundial, da segunda-feira sem carne. Será que não podemos fazer esse pequeno esforço de, na segunda-feira, não nos alimentarmos da carne dos nossos irmãos, todos eles criaturas divinas, todos eles caminhando do reino, desde o reino inicial, agora vegetal, animal, para chegar ao reino humano? Será que nós não podemos deixar um dia de semana de comer carne? Quando fazemos isso, não imaginamos o quanto a atmosfera da Terra melhora e se alivia. Se nós quisermos saber um pouco mais sobre isso, sobre a trégua ao planeta, sobre a alimentação exclusivamente por carne, nós podemos procurar o livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, também confeccionado em perguntas e respostas, e na questão 129 nós vamos ver, é claro, que o Espiritismo não proíbe absolutamente nada, mas que conforme vamos avançando em espírito, em responsabilidade, os nossos pontos de vista vão aumentando, vamos criando novos remorsos, vamos aumentando os nossos escrúpulos, vamos sendo capazes de ouvir a nossa consciência e aí nós vamos caminhando, como está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, 3 itens sob o título Ponto de Vista. O item 5 nos mostra, logo de início, que o simples fato de sabermos da imortalidade deve fazer com que nossos pontos de vista se ampliem. E não é qualquer imortalidade, é uma imortalidade qualificada para que nos melhoremos, para que façamos aquela pequena receita trazida por Emmanuel, de chegarmos ao próximo túmulo, melhor do que chegamos no último berço. Tudo isso, como diz na Gênese, no Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, absolutamente tudo. E nós vamos melhorando os nossos pontos de vista para abarcar esse leque enorme de necessária evolução. O Espiritismo é o fio de Ariadne. Na mitologia grega, nós vamos ver que Minotauro, irmão de Ariadne, meio homem, meio monstro, foi, depois de matar a muita gente, encerrado num labirinto. Ali vivia sem conseguir sair. Creta, como tinha sido derrotada, tinha que, de tempos em tempos, mandar jovens, moças e rapazes para serem enviados a esse labirinto, e quando
achados por Minotauro serem massacrados. Mas acontece que Ariadne, ao ver um desses rapazes de nome Teseu, Ariadne se apaixona especialmente e, ao vê-lo entrar no labirinto, lhe joga um longo fio para que ele fosse andando pelo labirinto, desenrolando aquele fio e encontrando a saída. Assim, Ariadne salva seu amor. O Espiritismo é esse fio de Ariadne. Nos salva com esse fio da sabedoria e da misericórdia divinas, nos fazendo sair da ignorância espiritual, da ignorância ambiental, para que possamos continuar tendo a vontade, a alegria e a condição de evoluir. Mais um trechinho do homem de bem. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os ecologistas apregoam valores que soam ameaçadores a quem se acostumou a enxergar na Terra um grande mercado, do qual basta ter vontade e se retira o que se quer, sem nenhuma preocupação com o estoque. Agora precisamos fazer diferente. Como homem de bem, tendo fé no futuro, passamos a colocar os bens espirituais acima dos materiais e começamos a usar a matéria de uma outra forma, de uma forma consequente. Eu queria ler para vocês aqui o Livro dos Espíritos, tanta coisa maravilhosa, mas para esse assunto eu vou ler a questão 802. Diz assim: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Recebemos a resposta esclarecedora. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante de vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Estamos aqui na questão 802, do livro lançado em 1957, tratando do negacionismo. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns, olhem só, a contemporaneidade. O que é divino não perde a contemporaneidade. Então, diz aqui, não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Mesmo porque há homens que dizem que, mesmo que vissem, não acreditariam. Ele, Deus, lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, na questão 802, já tratavam os espíritos chefiados pelo Espírito Verdade do negacionismo. É preciso romper com essa cadeia que viemos alimentando há muito tempo, porque estamos num momento em que estamos decidindo a nossa próxima encarnação, o futuro da Terra. É preciso lavar os nossos pensamentos, corrigir os nossos sentimentos, renovar as nossas interpretações, não nos cristalizar, não nos endurecer
entender a hora de nos renovarmos e de nos aprimorar os sentimentos. É preciso nos adocicar, é preciso nos abrir para a mudança. Por último, não sei se ainda tenho tempo, queria ler uma pequena leiturinha é modo de falar, não é? Chico, querido Chico, quando desencarnou, deixou com a família de Clóvis Tavares, seus grandes amigos, 9 fitas gravadas, trazendo para nós mensagens de Emmanuel. O título já nos diz tudo: Repara a Natureza. Uma obra de 1953 que diz assim: repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso para assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berço milagroso de produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seios, pouco a pouco, se transforma em grande rio que vai sempre a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosas florestas. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária quando não vertem do seio a faiscante beleza do material da ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem, nunca da natureza, nunca de Deus. Do homem enquanto se refugia, desacisado na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria e lamentação. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem, por onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda da evolução, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroará de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Psicografia de Chico Xavier, em 1953, pelo querido Espírito Emmanuel. A hora é essa. E com todo esse consolo, com toda essa injeção de ânimo, é Jesus que fala conosco. E assim Jesus Cristo, nosso Senhor, continua a nos chamar para a vinha, para as bodas, para a Samaria. Entender o Evangelho, restaurar a sua essência plena e praticarmos esse Evangelho com toda a sua integralidade em nossas vidas, é o convite que está posto para todos nós, que precisamos nos mostrar como verdadeiros testemunhos do Cristo. O nosso passado é a nossa advertência, o nosso presente, a nossa realidade que precisa ser olhada. O nosso futuro deve ser a promessa de nos tornarmos mais atentos à natureza, aos nossos irmãos e, especialmente, à lei divina
de justiça, de amor e de caridade. Muito obrigada.